tá? Então, nada mais é que uma explicação, né, do como que foi criado o Programa Saúde da Família. Então, só para conceituar aí, para a gente continuar a aula de hoje, a gente está falando de um programa, então, que foi criado em 94, e aí esse programa, ele fala, então, de todo o funcionamento, né, do Programa Saúde da Família, que é, até hoje, o carro-chefe de funcionamento da atenção primária no país, né? Então, é o principal programa que tem o SUS, é o programa que organiza tudo, é baseado todo o programa, né, da saúde da família, que é baseado o funcionamento da atenção primária. Então, isso aí eu vou passar mais rápido, porque tem lá para vocês. Então, vou pegar aqui só a parte mais importante. Depois, mais ou menos há uns 6 anos atrás, ou mais, acho que em 2008, 2010 no máximo, esse programa foi passar, né, passou-se a se chamar Estratégia Saúde da Família. Tá? Por quê? Porque eles viram que o programa é tão importante, é tão essencial, que chamá-lo só de programa ficou pouco. Então, eles começaram a chamar de estratégia, porque significaria, né, um programa maior, mais estruturado, que faz uma integração maior dentro do SUS, que consegue realmente organizar o funcionamento da atenção primária. Tá? Vem aqueles pontos que a gente já discutiu, né? Que a atenção primária ela é caracterizada por aquela busca ativa. O que é busca ativa? Os profissionais de saúde, eles vão até a casa das pessoas, eles têm que ter um contato mais próximo com as pessoas, para não deixar que só as pessoas vão até o posto de saúde, porque a pessoa só vai até o posto de saúde depois que ela adoece. Então, a ideia é, vamos entrar em contato com a família para não deixar com que as pessoas só procurem o setor de saúde quando elas já tiverem com alguma doença. Isso né, a busca ativa é na tentativa de trabalhar preventivamente. Essa é a ideia, tá? E aí a gente, né, tem todos aqueles segue os mesmos princípios do SUS, mas ele tem os seus princípios próprios, que é ter um território definido, traçar o perfil epidemiológico e sociodemográfico das famílias que estão nesse território, identificação dos riscos e elaborar um plano mesmo de trabalho para essa população. Em relação ao fluxo e contrafluxo, que eu já tinha colocado para vocês, aqui fala melhor. A gente trabalha, né, com uma comunicação entre os níveis de atenção. Então, toda vez que eu faço um encaminhamento de um paciente que está indo de um setor menos especializado, né, ele vai para o mais especializado, é chamado de referência. Quando ele sai do mais especializado e vem para o menos especializado, ele é chamado de contrarreferência. Então, é aquilo que eu já expliquei para vocês. Se eu recebi um paciente lá na atenção primária, que é a porta de entrada do nosso sistema, né, do SUS, eu identifiquei que esse paciente ele tem uma complicação maior que precisa passar por uma cirurgia, que vai ser feito lá na atenção terciária. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer uma guia de referência para o hospital. Quando ele passar pelo processo cirúrgico, o que ele vai fazer? Os profissionais que estão lá no nível terciário vão fazer uma guia de contra-referência, encaminhá-lo para ele, por exemplo, para fisioterapia ambulatorial, individual, que seria na atenção secundária, ou fazer uma contra-referência para a atenção primária, para a gente só acompanhar esse indivíduo. Isso é o fluxo de referência e contra-referência que a gente chama, e isso funciona perfeitamente. Por que a ideia? O paciente o usuário não pode ficar perdido dentro do sistema. Se ele for para um nível, outro, vai e volta, quantas vezes for necessário, a gente sempre sabe onde que ele está. E no final das contas, ele tem que voltar sempre para a atenção primária, que é lá que a gente faz esse acompanhamento mais de perto das famílias. Essa é a ideia. Bom, então, já falei também, né, que é 4.000 pessoas o máximo que uma mesma equipe pode atender, e a equipe ela é então feita pelo médico, enfermeiro, o técnico de enfermagem, os ACS, né, as agentes comunitários de saúde, um dentista e um técnico de higiene bucal. Essa é a equipe do PSF. Tá? As ACS, lembrando que elas são no máximo 750 pessoas por ACS. Então, aí a gente fazendo a divisão aí dos números,
a gente vai ter as equipes com no máximo 12 ECS. Então, esse é o nosso os números da estratégia de saúde da família. Todas as ações são realizadas, promoção, proteção, prevenção, atenção, cuidado, diagnóstico, reabilitação, tudo é feito dentro da atenção primária, né? Aqui, olha, eu trouxe para vocês que na aula a gente teve algumas dúvidas, até me perguntaram isso. Esse aqui é um mapa lá de São Joaquim de Bicas, onde eu trabalhava, que é o mapa do município da Policlínica, na verdade, que eu trabalhava. Então, a gente tinha duas equipes de saúde da família. A gente tinha a equipe lilás e a equipe laranja. Esse mapinha ficava pregado lá na entrada da policlínica. Por quê? Se o paciente chegava, o usuário chegava e tinha dúvida a qual equipe que ele tinha que procurar, aí ele olhava aqui o nome da rua, acha seu endereço, né? E olha qual que é a equipe que ele pertence. Então, para quem tivesse essa dúvida, era só consultar esse mapinha ficava na entrada da unidade. E aqui, ó, já trazia lá em cima no canto direito superior, vocês conseguem ver lá quem que é a equipe lilás. Então, lá, o médico era o doutor Hélio, a enfermeira era a Patrícia, e a gente tinha 5 ACS, tá? Tinha também o dentista e o técnico, só que eles não colocaram aqui, mas lá tinha também. Então, isso aqui ficava fácil para o usuário entender, né, quem era a equipe lilás, quem era a equipe laranja e qual que era, né, o território que estava aqui, que a gente atendia. Um usuário da equipe laranja não pode consultar na equipe lilás e vice-versa. Cada equipe já tem o número máximo de pessoas permitido para serem atendidos. Então, por isso que a gente não pode sobrecarregar as equipes. Então, essa era uma forma de organização lá da policlínica que eu trabalhei. Né? Então, assim, cada policlínica pode fazer do seu jeito? Pode. Né? Aqui era o que a gente achava que era mais fácil para os próprios usuários se localizarem. Bom, aqui é uma evolução histórica, então, depois da criação do PSF, como é que foi sendo a implantação, né? Hoje a gente tem praticamente 100% do território nacional com o Programa Saúde da Família, até os pequenos municípios eles já têm, então isso foi a evolução histórica. Hoje, né, a gente já tem 100% do território nacional com o PSF implantado. E aqui eu trouxe, por exemplo, os números, isso aqui foi tirado do IBGE, são os números que a gente tem, do número de equipes credenciadas por estado, então a gente tem o número de Minas, e aqui eu trouxe de Betim, que são os números que são os implantados e os credenciados pelo Ministério da Saúde. Então a gente tem 65 equipes implantadas em Betim para cobrir todo o território aqui da cidade. Então, isso eu falei mais pausadamente nesses 2 videoaulas que estão postados lá para vocês, lá no AVA. Tranquilo? Até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode desativar seu som e perguntar. Vou ativar o som de todo mundo. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Não? Então tá bem detalhadinho lá nessas 2 videoaulas que eu coloquei no AVA. Se alguém tiver dúvida, vai lá passo a passo que eu explico mais pausadamente para vocês. E aí, a gente então começa a parte de hoje, que é falar sobre o NASF. E aí, graças a Deus, agora nós entramos onde a gente atua, tá? Vou desativar de novo o som. Quem quiser, só ativar seu som e pode perguntar, pode me interromper. Como eu não vejo a carinha de todo mundo, viu, gente? Igual na sala de aula, vocês ativam o som aí e me chamam. Oi. NASF foi o que eles tiraram? Exatamente. Eu vou falar sobre isso no finalzinho dessa aula, tá? Tá, porque você está falando que é onde a gente atua. Aí eu não sei se eu tinha falado. É onde entrou a fisioterapia dentro da atenção primária. Então, assim, veio essa portaria em outubro, que está mudando a forma de financiamento do SUS,
Então, a gente ainda não está sabendo efetivamente qual que vai ser o impacto disso ao longo do tempo. Vai ser só mais para frente que a gente vai saber o que vai impactar diretamente nos profissionais que estão no NASF. Por enquanto, eles continuam atuando. Todos os fisioterapeutas que eu conversei, que são fisioterapeutas do NASF, continuam atuando no NASF. Mas a gente não sabe por quanto tempo que isso vai ficar. Essa é a dúvida de todo mundo. Vou desativar de novo. Quem quiser falar, pode ativar o seu som e me interromper. Bom, então o que é o NASF que eu tanto falo com vocês? NASF. NASF é a abreviação de Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, a gente chama, né, de NASF para ficar mais fácil. Hoje a gente já tem uma nova nomenclatura, que é o NASF-AB, que é de atenção básica, tá? Bom, o NASF, gente, ele foi criado, então, por uma portaria, tá? Então, ele é uma portaria que foi publicada em janeiro de 2008, que é o que cria, que, né, vai falar do funcionamento e cria, então, esses núcleos de apoio à saúde da família. Por que ele chama núcleo de apoio? Porque a gente não faz parte da equipe do PSF. A equipe do Programa Saúde da Família continua sendo aquela: médico, enfermeiro, dentista, ACS, né, os técnicos de higiene bucal e técnico de enfermagem. Então, não entra, todas as outras categorias profissionais da saúde não entram dentro da equipe do PSF. Continua não entrando. Mas houve a necessidade, né, os problemas de saúde da população, eles iam além desses profissionais que compunham o PSF. Então, chegava lá, precisava, sei lá, de um psicólogo, de um fono, da físio, não tinha um profissional da área, né? E o médico, o enfermeiro não conseguia resolver os problemas que não são da especialidade deles. Então, foi passando o tempo, olha só, a criação do SUS, 90, o programa PSF em 94, só em 2008 que a gente foi inserir os outros profissionais de saúde. Então, olha quantos anos se passaram sem, na atenção primária, a gente ter né, uma lei que insere esses outros profissionais. Então, passou muito tempo sem a população ter acesso a uma gama enorme de especialidades da saúde. Então, a gente criou-se, então, né, o Ministério da Saúde criou, então, através dessa portaria, esse núcleo de apoio às equipes. Por que é diferente o nome? Porque a gente não trabalha, a ideia do NASF não foi trabalhar diretamente com a população. A ideia era o NASF trabalhar de acordo com, de apoio às equipes de saúde da família. E isso para a gente foi péssimo, tá? Mas pelo menos entramos. Essa é a ideia. Então, qual que é a ação? Qual que é o objetivo do NASF? É ampliar o acesso da população brasileira, né, a outras especialidades da saúde que antes não faziam parte da atenção primária. Então, toda a população brasileira que precisasse de um serviço de alguma outra especialidade, né, da saúde poderia ter. Então, o objetivo era ampliar realmente a abrangência das ações em saúde que a atenção básica tinha até então, que estava muito fechadinha, centrada no médico, tá? Então, os NASFs são profissionais, né, de formações diferentes da equipe saúde da família, que eles vão atuar em conjunto, né, que vão compartilhar práticas, discutir casos, que vão dar apoio, vão transferir alguns ensinamentos técnicos para as equipes. Só que no processo de implantação do NASF, a gente teve aí uma regulamentação muito sem direcionamento, sem ser muito específica. O que aconteceu de prática? A portaria foi publicada, né? O NASF, para cada posto, por exemplo, para cada prefeitura que implantasse o NASF, ele recebia uma verba extra, então tinha a verba de repasse, que era destinada para a prefeitura, porque ela tinha as equipes de saúde,
e agora tinha uma outra verba para aquelas prefeituras que tinham NASF. Então, para a prefeitura foi ótimo, porque ela recebia duas formas de financiamento, né, diferentes que ia para a atenção primária. Então, foi uma corrida enlouquecida dos gestores municipais para fazer a implantação do NASF. Então, eles foram implantando, então foram, né, fizeram concursos públicos, formaram as suas equipes do NASF, colocaram para trabalhar. Só que na prática, quando chegava lá e falava assim, bom, o que o NASF faz? As pessoas ainda não sabiam, nem os próprios profissionais estavam lá dentro, sabiam efetivamente como é que era essa forma de atuar junto às equipes de saúde e não direto com a população. E isso ficou, porque o instrumento que criou, a portaria que criou o NASF, o que a gente tem de regulamento do Ministério da Saúde, não fala o que é competência de cada um dos funcionários, não fala, por exemplo, o que o fisioterapeuta tem que fazer, o que o fono vai fazer, não fala, simplesmente fala que a prefeitura pode agora agregar outros profissionais. Então, esses profissionais que começaram a ir no NASF, eles não sabiam efetivamente como que era o processo de trabalho. E aí cada um fazia de uma forma. Então, tinha prefeituras que os profissionais atendiam a população direto, tinha prefeituras que não atendiam a população direto, só atendia as equipes, então a coisa ficou muito perdida, e assim foi. Então, quem são esses profissionais? A gente, quando foi criado em 2008, foi criado duas modalidades que a prefeitura podia se encaixar. Como é que era isso? Era de acordo com o número de equipes de saúde da família que existia no município. Então, existia só o NASF 1 e NASF 2. O NASF 1 era para municípios, então, maiores, né, que tinham entre 5 a 9 equipes de saúde da família. Então, o NASF 1, ele tinha, o secretário de saúde, ele podia escolher de 5 a 8 profissionais, né, de nível superior, tá? E eu listei todos eles, que podiam compor o NASF. E aí entra a fisioterapia. Então, podia ser psicólogo, assistente social, farmacêutico, físio, fono, profissional da educação física, nutricionista, terapeuta ocupacional, médicos com especialidades diferentes, né, que poderiam aí compor a equipe do NASF. Para aqueles municípios um pouco menores, deixa eu só tirar um negócio. Para aqueles municípios que eram um pouco menores, que tinham entre 3 e 4 equipes de saúde da família, a equipe, né, se adequava na equipe 2, de NASF 2, e eles podiam ter de 3 a 5 profissionais. Então, dessa lista, o NASF 2 tirou alguns profissionais da saúde aí, não compunham mais o NASF. Aí eles podiam escolher entre esses que estão aí, ó, assistente social, educação física, farmácia, físio, fono, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, tá? De uma forma que eles não podiam coincidir. Então, por exemplo, se eles optassem em ter 3 profissionais, não podia ser 2 físio e 1 TO, tinha que ser um de cada. Então, eles não podiam repetir o profissional, certo? Só que tinham municípios que eram menores ainda. Os municípios pequenos que tinham no máximo 2 equipes de saúde da família. Então, isso eu estou falando de município que tem, por exemplo, 10 mil habitantes. O município com em torno de 10 mil habitantes, ele não tem mais que 2 equipes. Então, cada equipe vai ficar aí com em torno de 5? Vai, normalmente vai. Mas, né, porque a gente considera que nem todo mundo tem acesso, zona rural, enfim. Tinha municípios pequenos que não tinham, né, 3, no mínimo 3 equipes de saúde da família. Então, esses municípios não conseguiam implantar o NASF. E aí, só em 2012, foi criado esse terceiro modelo de NASF, que era, então, para esses municípios menores que tinham, no máximo, 1 a 2 equipes de saúde da família. Então, também podiam ter 3 a 5 profissionais do NASF, os mesmos do NASF 2. Tá? Então, o NASF 1, 2 e 3 vai de acordo com o número de habitantes, número de equipe de saúde da família. Então, agora, a matemática é que é o problema. Vamos pensar aqui.
Vamos pensar um município que tem 2 equipes de saúde da família. Então, nós estamos falando aí, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, eu estou falando de 8 mil habitantes. 8 mil habitantes para um fisioterapeuta. Olha a proporção, como que é impossível fazer o trabalho. Então, se eu tinha lá 2 médicos para 8 mil, eu tenho só um físio para 8 mil. Isso no NASF 3. Quando a gente volta lá no NASF 1, aí a gente vê o tanto que o número fica desproporcional. Imagina, se eu posso trabalhar aí vamos pôr aí num panorama maior, né? Um município que tem 9 equipes de saúde da família. Então, falando de 9 médicos, 9 enfermeiros, né? Enfim, equipe de saúde da família. Para um físio. Então, se eu pego 9, né? E se cada equipe atender aí os 4 mil, eu estou falando de 36 mil usuários que podem frequentar aquela UBS lá. Para um fisioterapeuta. Qual é a chance disso dar certo? Olha como é desproporcional os números. Aqui eu vou só liberar o som de novo. Deu para entender qual que é o grande problema do NASF? Sim. Muito complicado você trabalhar com números tão grandes. Se aparece aqui, velho. O que começou a acontecer? O trabalho começou a ficar impossível. Deixa eu voltar de novo. Camila. Oi. Você já trabalhou no NASF? Já. Como que funciona isso na prática, essa questão dessa quantidade de pessoas? Eu trabalhava no NASF lá de Bicas. Então, eu era a única fisioterapeuta vinculada à atenção primária. Lá em Bicas, como o município é pequeno, a gente éramos 3 profissionais diferentes no NASF. Era eu, físio, uma fono e uma nutricionista. Camila. Oi. Camila. Oi. Tem um áudio para você falar, porque está tendo muito barulho, eu não estou conseguindo ouvir. Tá. Ó. Isso. Então, lá éramos eu, físio, a nutricionista e a fono. Então, só. Então, eu era a única fisioterapeuta da atenção primária no município inteiro de Bicas. Para vocês terem ideia, Bicas tem, se eu não me engano, 28 mil habitantes. Poderia ter mais? Poderia. Só que o concurso foi feito só para para atenção primária. O resto que passou, a outra que passou junto comigo, ela foi para atenção secundária. Então, o que acontecia na prática? Lá isso era da gestora, tá, gente? Não funciona assim em todos os lugares, porque depende muito do gestor. Lá a gestora, lá da atenção primária, entendia que a atenção primária era só atendimento domiciliar. E aí que era o problema. Por quê? Na cabeça dela, eu só podia fazer atendimento domiciliar. Então, eu tinha que fazer o atendimento domiciliar de todo o município de Bicas. Então, é claro que eu não conseguia atender todo mundo. O que acontecia? Tinha paciente que eu ia uma vez por mês para ir lá, só para oi, e aí, como é que você tá? Né? Tá tudo bem? Não tá? Tá fazendo exercício? Melhorou? Piorou? Tinha pacientes que eu ia quinzenal, né? E no tempo que eu fiquei lá, eu tive pouquíssimos pacientes que eu conseguia ir semanal. Porque não dá, né? A demanda era muito grande, a fila de espera era muito grande. Então, eu fazia um combinado com o pessoal que atendia na atenção secundária para aqueles que fossem mais graves, que precisassem um pouco mais, né? Que precisavam de mais urgência da fisioterapia, que eles atendessem, que a atenção secundária tentasse atender. Mas se o paciente não conseguisse ir até a unidade básica de saúde, se ele era acamado, né, se ele não tinha controle de tronco para ficar sentado,
ele ficava, então, no domiciliar. E aí, o domiciliar, eu que tinha que ir. Então, a maioria eu ia uma vez só por mês, porque não tinha. Então, efetivamente, não, era impossível fazer fisioterapia. Então, eu ia lá só para falar assim, e aí, como é que vocês estão? Tá precisando de família? Vocês têm que fazer exercício assim, família, vocês têm que intervir desse jeito. Então, eu trabalhava muito mais com orientação para a família do paciente do que com o paciente efetivamente. Então, era péssimo, né? Porque eu não conseguia exercer, né, de fato, a reabilitação. Eu só conseguia né, dar orientação para a família. Gente, vai cair, tá? A conexão.